Que esse seja o nosso desejo, de em todo tempo conhecer a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vamos novamente. Meu orgulho me tirou do jardim. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Não há outro Deus como o Senhor. Tu és o amado da nossa alma, o Deus a quem amamos, o Deus a quem confiamos, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que podemos encontrar o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. Ó Deus, muito obrigado por esse momento aqui na Tua presença, na Tua casa. Que o Teu Santo Espírito venha ter livre acesso em cada vida que se encontra aqui. Os irmãos que estão cultuando de casa, que da mesma forma possam ser inundados com a presença do Teu Santo Espírito. E nesse instante, ó Deus, nós queremos mesmo estar com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra que será ministrada aqui nessa noite. Toma a vida do pastor Adilson em Tuas mãos, que o Senhor possa conduzi-lo na ministração da Tua palavra, que não venha sair nada dele, mas que tudo que proferir da Tua boca seja na orientação do Teu Santo Espírito, Pai. E que a Tua palavra possa fazer diferença, Deus, nas nossas vidas, porque a Tua palavra, ela é vida, ela traz libertação, ela traz cura, ela traz transformação, ela pode operar o maior milagre, que é a transformação do coração, Pai. Muito obrigado por esse momento, que o nosso louvor possa agradar ao Teu trono nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar. Pastor Adilson. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É um privilégio, mais uma vez, estar servindo a minha igreja com a ministração da palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Inicialmente, vamos ler apenas 2 versículos. Mas vamos caminhar nesse texto do capítulo 20 de 1 Reis. Diz assim a palavra do Senhor no verso 23. Os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejaremos contra eles em planície, e por certo seremos reis. Por certo seremos mais fortes, do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdestes, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Verso 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, gratos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossas vidas.
Obrigado por este culto, Senhor, na Tua presença, de louvor, de adoração, de oração. Agora, Deus, continue a falar aos nossos corações através da Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso oramos e te pedimos, Senhor, que possamos sair daqui mais edificados, mais sedentos, e que possamos sair daqui amando mais o Senhor, possamos sair daqui adorando mais o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto é um texto que fala de duas batalhas que é travada o povo de Israel contra o rei Ben-Hadad, o povo da Síria. E quem conduzia o povo de Deus, que reinava, que era rei em Israel, era Acabe. Acabe era um tipo de cristão ateu. Parece contraditório, cristão e ateu. Cristão é cristão, ateu é ateu. Mas ele era aquele que se diz cristão, mas vivia como se Deus não existisse. Ele era rei de Israel, rei do povo de Deus, do povo da aliança, do povo da lei, das promessas, mas ele vivia como se Deus não existisse. Acabe, ele era um rei influente e respeitado politicamente na região. Por isso que nós vamos ver Acabe casando com Jezabel. Jezabel era uma pagã, adoradora de Baal, e ele se casa para obter vantagens políticas. Esse era o rei de Israel, alguém que não conhecia o Deus Todo-Poderoso. É interessante que no texto, os versículos que lemos e alguns outros, vai nos mostrar o objetivo de Deus, mostrar que Ele é Senhor, mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. E é interessante que eu gosto muito de observar a nossa Bíblia em português, não sendo contra as Bíblias aí na plataforma digital, mas é interessante que quando você olha a palavra Senhor no texto, ou nos versículos que lemos, a palavra vai estar em maiúsculo, toda maiúscula. Justamente quando você vai pesquisar e vai observar o significado daquela palavra, ela significa Yahweh, aquele que é eterno, aquele que é o Senhor de Israel, o Deus de Israel, e continua sendo o Deus do seu povo. Diferente da palavra Adonai, Senhor, no Antigo Testamento, que nós vamos encontrar. Mas aqui, de forma particular, nós percebemos que essa palavra é específica para dizer que Deus é o Deus do seu povo, para dizer que Deus é o Senhor desse povo que Ele escolheu para ser povo dele. Aí a gente vê também um texto em que essa palavra vai se encontrar em Êxodo capítulo 3, verso 15, quando Deus diz a Moisés, quando ele lhe pergunta, eu vou dizer, quem é que está me mandando? Então, assim dirás aos filhos de Israel, diz o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é
meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Ele é o Senhor, é o Deus do seu povo. E é interessante que lemos esses versículos, e aqui eu quero repeti-los. Agora, lendo o versículo 13 do capítulo 20, que vai nos dizer assim: eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. No verso 28 que lemos, vai nos dizer também: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus tem esse objetivo de mostrar que Ele é o Senhor para Acabe, o objetivo de mostrar que Ele é o Senhor para o povo dele e mostrar que Ele é Senhor para os sírios. Por isso, nessa noite, que temos como um tema conhecendo a Deus e o seu poder, eu entendo que conhecer a Deus e o seu poder muda a nossa forma de viver. Quando de fato conhecemos o Deus que é poderoso, o Deus que servimos, o Deus que é o nosso Deus, a nossa vida é transformada. Nós não conseguimos mais viver da forma que muitas vezes vivemos. Temos uma resposta a Deus. E eu quero trazer 4 situações nesse texto, para que a gente então caminhe, mostrando como Acabe deveria agir, como ele não agiu, como ele não foi de fato alguém que conhecia esse Deus de Israel. Era um rei que vivia como se Deus não existisse. Primeira situação que eu quero trazer aqui, expondo o texto, é o cerco. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, se junta com 32 outros reis da Síria também, das cidades ali, se junta e sobe a Samaria para cercar Samaria e para pelejar contra o povo de Deus, o povo de Israel. Então ele manda mensageiros para Acabe, sendo ele rei de Israel, recebe mensageiros e ele diz: olha, eu quero a sua prata, o seu ouro, eu quero as suas mulheres, eu quero os seus melhores filhos. Imediatamente Acabe responde a Ben-Hadad, dizendo que assim faria, entregaria tudo a ele, sem nenhum problema. Mas é interessante que quando olhamos a atitude de Acabe inicialmente, percebemos um rei que mesmo sendo afrontado, porque com certeza ele percebeu, Israel sendo um povo pequeno, inclusive a Bíblia vai dizer mais para frente, que era como um rebanho, um pequeno rebanho de carneiro, comparado à multidão, o exército da Síria, que se junta para pelejar contra o povo de Deus. Mas a atitude dele é uma atitude política, diplomata. Ele se submete a ser vassalo deste rei. Mas a gente percebe que se ele de fato conhecesse o Deus de Israel, ele não agiria dessa forma. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, nós vamos ver algo extraordinário. Davi, ele sempre consultava a Deus quando ele ia pelejar, ou quando ele era afrontado. Veja o que o texto diz em 2 Samuel, capítulo 5, verso 19. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus?
entregar-nos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi conhecia quem era o Deus de Israel. Davi conhecia que o Deus de Israel era um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus que de fato amava o seu povo. Uma outra situação que a gente percebe, quando o povo de Deus estava acuado pelos filisteus, nós percebemos o grande gigante Golias afrontando o povo de Deus, e todos estavam amedrontados. O rei Saul não podia fazer nada, porque não tinha ninguém que pudesse combater aquele filisteu, o gigante poderoso. Mas chega Davi, e isso vamos encontrar, capítulo 17, no verso 26 de 1 Samuel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? Porque Davi conhecia quem Deus é. Davi conhecia que Ele é o poderoso Deus, Yahvé, o Deus do seu povo, o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, Davi não ia confiado nele mesmo, não ia confiado em suas forças. Por isso que no verso 45 do capítulo 17, nós encontramos Davi dizendo para o filisteu, e Davi disse: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Acabe não conhecia a Deus. Israel estava cercada, Samaria estava cercada. Acabe estava amedrontado, queria fazer um acordo político, porque ele não conhecia a Deus. Ele não conhecia o poder do Senhor, que se revela como sendo o Senhor, o Deus do seu povo, o Todo-Poderoso. Quando eu lembro desse texto, meditando nesse texto, eu lembro de situações que a gente passa na vida. Todos nós passamos por situações difíceis na vida. Existem cercos nas nossas vidas. E eu quero ilustrar contando uma situação que aconteceu comigo e com alguns irmãos. Não para me gloriar, porque existem irmãos e irmãs que têm experiências muito maiores. Glória a Deus por isso. Mas é para glorificar tão somente o nome dele, do Senhor. Porque Ele é o Senhor. Estávamos em missões, trabalhando para o Senhor, dedicados à sua obra, mas um certo dia fomos surpreendidos, fomos cercados por bandidos que cercaram toda a base missionária, pela frente, pelos fundos, saía assaltante de todo canto. E fomos ali rendidos, colocados na parede. Ninguém nos escutava, estávamos ali de forma vulnerável, não podíamos falar nada. Eles nos ameaçavam, queriam levar tudo, queriam roubar tudo. E nós estávamos ali, só nos restava uma coisa: clamar ao Senhor. E eu lembro, naquele momento, que eu só dizia para o Senhor: meu Deus, eu quero ver a tua ação. Meu Deus, eu quero ver o Senhor. Cadê o Deus que é poderoso, o Deus do seu povo? E me encontrava naquela situação, e eles com armas apontando para a gente, com faca, com arma de fogo, e nós estávamos ali naquela situação. Mas acredite, Deus ouve as nossas orações. Acredite, Ele zela pelo seu povo. Acredite, Ele age em favor do seu povo.
A rua estava deserta, o bairro estava deserto, mas de repente alguém ouviu e desconfiou, está acontecendo alguma coisa neste lugar. E aí foi um falando para o outro, no bairro, um ia comunicando, dizendo, olha, está acontecendo alguma coisa aí. E de repente os próprios moradores do bairro entraram de peito aberto, gritando, é a polícia, é a polícia. E de repente eles ficaram desesperados, um olhava para o outro, queriam ir para um lado, ir para o outro. O pastor que estava lá dizia, calma, calma, e eles ficaram apavorados. Porque parecia, meus irmãos, que estava vindo um grande exército nos livrar, mas eram os moradores do bairro, e eles então correram desesperados e fugiram, e nós vimos o livramento do Senhor, porque Deus é o Deus do seu povo, Ele é poderoso. Quando nós clamamos a Ele, intercedendo, Deus tem misericórdia, age com poder. Ele é o Deus que quando nós consultamos, Ele nos traz respostas, porque Ele é poderoso. E quando nós olhamos para a vida de Acabe, ele era alguém que não conhecia a Deus. O rei Ben-Hadad percebeu que estava muito fácil. Então manda mensageiros outra vez falar com Acabe. E agora ele não só pede prata, ouro, mulheres e filhos, mas como também ele quer tudo. Tudo que tinha no palácio real. Acabe, então, se sente humilhado. E eu vejo um pouco de dignidade real em Acabe, onde ele, então, vai procurar os anciãos para se aconselhar. E os anciãos, então, dizem para ele, não dê ouvidos a ele. Não consinta isso. E Acabe, então, decidiu, diante daquele cerco, mesmo sabendo que estava em desvantagem, ele escolheu aceitar a peleja, não sabendo ele como fazer, não sabendo ele como agir. Mas ele então disse para Ben-Hadad, o rei da Síria, que ele não aceitaria. Poderia até aceitar na primeira condição, mas a segunda não. Então o rei Ben-Hadad ficou cheio de fúria e disse, não sobrará terra, pó em Samaria para que caiba nas nossas mãos. Em outras palavras, ele disse que ia destruir tudo. Então Acabe disse para ele, não se gabe antes da guerra, antes da batalha. Acabe escolheu pelejar. Eu fico imaginando que ele poderia ter buscado a orientação do Senhor. Ele poderia ter buscado até mesmo o profeta Elias. Mas logo ele decidiu fazer uma aliança. Mas ele viu que nessa aliança não ia lhe restar nada. Mas aqui está o cerco em que ele não sabia o que fazer. Eu pergunto nessa noite, quais são os cercos das nossas vidas? Aquilo que tem pressionado você, aquilo que tem trazido opressão na sua vida, aquilo que tem trazido angústia ao seu coração, a ponto de você dizer que não tem saída, não consegue sair de situações difíceis. Mas eu quero dizer para você que quando você consulta, ora ao Senhor, Ele tem uma resposta para você. É justamente isso que acontece. Observe que o segundo ponto do texto é a promessa. Deus traz a promessa para o rei. Deus é fiel mesmo o seu povo não sendo fiel. Deus é fiel mesmo o rei não sendo fiel. Ele sempre toma a iniciativa. Ele sempre procura se revelar. Graças a Deus que conhecemos a Deus, porque Ele tomou a iniciativa de se revelar através da sua palavra. E aqui no texto, vamos observar, lendo agora o verso 13.
eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Deus então promete, mesmo diante dessa grande multidão, Ele daria a vitória. Deus é Deus fiel e garante a vitória. Verso 14, perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Então Deus responde, tu. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Deus então dá a sua promessa. Deus dá a sua palavra. Deus dá a sua direção. E não somente tudo isso, mas como também a estratégia para vencer a batalha. O rei Acabe estava sem saída. Não sabia de onde viria a solução desse grande problema, esse cerco. Então Deus intervém. Deus age. Como sempre Ele faz. Ele traz a sua palavra. Ele traz a sua direção. Ele traz as estratégias para vencer essa batalha. Então Ele diz, você vai pegar os moços, os rapazes de todas as províncias e colocar na linha de frente. E assim fez. E quem começará a batalha? Pergunta Acabe. E Deus diz, é você que vai iniciar essa batalha. É interessante que nesse mesmo tempo o rei Ben-Hadad estava bebendo. Estava desfrutando ali, despercebidos. Colocou até vigias para ver se o povo de Israel estava vindo. E foi anunciado, eles estão vindo, mas se vier, não tem problema. Traz eles, captura eles. Se vier de paz, assim captura. Se vier para a batalha, captura também. Assim era a ordem do rei Ben-Hadad. Mas a estratégia que o Senhor dá ao rei Acabe funciona. Veja o verso 16. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo, embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam, saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens. Ele disse, quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Cada um ao homem que lhe opunha. Os sírios fugiram, e Israel o perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Assim foi. Deus deu a vitória a Acabe. Ele não sabia o que fazer diante do cerco. Ele decide não entregar e Deus então entra na história. Deus mostra através da sua palavra a direção. Mostra a promessa da vitória. Mostra a estratégia para se ganhar a batalha. E assim Acabe faz. E ganha. E é vitorioso nessa batalha. Meus irmãos, olhamos para Deus, esse Deus que sempre entra na nossa história. Olhamos para Deus e percebemos que mesmo quando estamos cercados, como vimos no primeiro ponto, os cercos da vida, talvez seja por causa das finanças, talvez seja por causa de uma situação difícil na nossa família, talvez seja por algum outro motivo que nos sentimos cercados e oprimidos, mas Deus sempre tem uma palavra para nós.
Deus sempre tem uma direção para as nossas vidas. Deus sempre tem uma estratégia para vencermos as batalhas da vida. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, e quando nós obedecemos, temos certeza da vitória. Acabe então, segue, porque ele não tinha outra opção. E recebe a vitória do Senhor. Deus, Ele sempre tem uma palavra para as nossas vidas. Deus sempre tem uma direção para as nossas vidas. Deus sempre tem uma estratégia para as nossas vidas. Ele é Deus, Ele é Senhor, e zela pelo seu povo. Ele ama o seu povo. Ele não deixa o seu povo confundido. Mas a pergunta é, diante dos cercos da vida, diante das dificuldades, diante dos problemas, das situações difíceis que temos enfrentado, qual é a palavra do Senhor que Ele tem trazido para a sua vida? Qual é a direção que Deus tem dado a você? Quais são as estratégias que Deus tem dado para você? Porque não falta a palavra de Deus para as nossas vidas. Ele é o ser mais comunicativo e Ele tem o prazer de nos dizer, de nos falar, de nos orientar, de nos guiar, de nos dar a vitória, porque Ele é poderoso. Porque é o nome dEle que é glorificado e não o nosso. É o nome dEle que é adorado e não o nosso. Por isso, nos versos 13 e os versos 28 que lemos, temos essa narrativa de que para que sabais que eu sou o Senhor. No verso 28 também, nós vamos ver, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos para que saibais que eu sou o Senhor. Para que nós possamos saber que Ele é o Senhor Todo-Poderoso nas nossas vidas. Às vezes saímos de grandes situações difíceis, saímos de problemas difíceis, e às vezes elogiamos, parabenizamos uma ou outra pessoa que nos ajudou e nos esquecemos que foi Deus que interviu, que agiu de forma poderosa nas nossas vidas, porque independente do que aconteça, Deus está sempre nos abençoando. Ele está sempre nos trazendo direção. Ele está sempre nos trazendo a palavra dEle para as nossas vidas. Porque Ele é esse Deus poderoso que nos dá a promessa de vitória e nos dá a certeza da vitória diante das batalhas da vida. Quais são as batalhas que você tem travado? E qual a palavra que Deus tem falado a você diante destas batalhas? Qual a direção que Deus tem te dado? Quais são as estratégias que Deus tem dado para você vencer? Porque Ele é o Deus que nos dá a vitória. Lembro, quando eu estava no seminário ainda, eu me vi em uma situação que eu não sabia o que fazer. E todos nós, quando passamos por situações difíceis, nos sentimos vulneráveis. E são essas experiências que nos faz perceber que existe um Deus que age ao nosso favor. Eu estava estudando no seminário em Vitória da Conquista, e aconteceu uma situação em que minha filha, ela começou a emagrecer. Ela começou a ter um problema que nós, eu, minha esposa, toda a família, nós não sabíamos como lidar com essa situação. Tentamos de tudo, fomos a psicólogo, conversamos, começou a passar por psicólogo, mas eu ficava angustiado porque eu não via respostas. Eu não via a palavra de Deus, eu não via a direção, eu não via as estratégias, eu não via a solução daquele problema. Quantas vezes vim chorando de Vitória da Conquista, Itapetinga, clamando e falando, meu Deus, eu me sinto vulnerável diante dessa situação, não sei o que fazer. Mas Deus é o Deus que nos traz a sua palavra. E Ele então trouxe a sua palavra, Ele trouxe então a sua direção, Ele trouxe então as estratégias como lidar com aquela situação tão difícil.
Meus irmãos, depois disso, começamos a ver a mão poderosa de Deus sobre a vida da minha filha, e Deus abençoando, e curando, e restaurando. O que eu posso dizer? É dizer glórias a Deus, porque eu não sabia o que fazer diante dos cercos, diante das provações da vida, das dificuldades da vida. Deus tem uma palavra, Ele tem uma direção, Ele tem estratégias para que a gente possa vencer. Glórias a Ele, porque Ele é o nosso Senhor. E a nossa filha foi curada para a glória de Deus. Agora, nós chegamos numa situação aqui no texto, que eu posso chamar de desafio. Veja o que o texto vai dizer. Verso 23. Os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos contra eles em planície. E por certo seremos mais fortes do que eles. Faze por isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Forma outro exército, igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejaremos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O verso 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O profeta chega para o rei Acabe e diz: olha, eles vão voltar. Você venceu essa guerra, essa batalha, mas eles vão voltar daqui a um ano. E justamente foi o que aconteceu. Eu fico pensando o rei Ben-Hadad, com todo o seu povo, o seu exército, fazendo uma análise da derrota. É como que um time de futebol que perdeu, e eles então outro dia vão assistir o jogo de novo, para ver onde eles erraram, por que eles perderam. E ali eles estavam analisando e eles disseram: nós perdemos, porque o Deus desse povo é o Deus dos montes. Lá nos montes, eles conseguem vencer. Mas se colocarmos então a batalha aqui no vale, nas planícies, vamos sim ser vencedores. Então, o profeta do Senhor, levando a palavra de Deus para Acabe, então ele diz que por causa disso, porque o povo, o rei da Síria, limitou o poder de Deus, dizendo que Deus é apenas Deus dos montes e não dos vales, Deus então entregaria, mais uma vez, aquele povo nas mãos do rei de Israel. Aqui eu vejo um grande desafio. Quando nós dizemos que Deus é o Senhor do seu povo, e quando o povo de Deus é afrontado, o próprio Deus é afrontado. Davi reconhecia isso. Por isso que foi em nome do Senhor. Aqui nós vemos Deus sendo afrontado, desafiado, como sendo um Deus limitado. Porque a vitória estava condicionada se fosse no monte. Porque Deus é Deus dos montes. Mas se fosse no vale, com certeza eles iriam perder. Porque Deus, esse Deus de Israel, não é Deus dos vales. Então, Deus promete que daria a vitória a esse povo, mesmo sendo no vale. E assim acontece. A vitória, mais uma vez, dada por Deus. 7 dias, verso 29, estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes
fugiram para a Feca e entraram na cidade. E caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondeu de câmara a câmara. Assim aconteceu. Deus deu a vitória ao rei. Ele não está presente em nossas vidas quando estamos vencendo. Ele não está presente em nossas vidas quando temos paz. Ele não está presente nas nossas vidas como parece que tudo é festa. Ele está presente. Porque monte, quando a gente olha, é um lugar seguro. Mas vale, ninguém quer estar. Mas aqui nós aprendemos que a presença de Deus faz a diferença. Porque Ele pode estar e estar contigo nos momentos alegres da sua vida, de vitórias da sua vida. Mas Ele também está nos momentos difíceis, de vales que você passa. Ele é o Deus presente. Porque Ele é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Ele é o Deus que está presente contigo, mesmo nas situações alegres, como também nas situações difíceis. Ele é Deus presente na sua vida. Ele é Deus presente na nossa vida. Quando você e eu passarmos pelo vale, lembre-se disso. Nós temos o melhor de Deus, que é a sua presença nas nossas vidas. Porque você pode até passar pelo vale, você pode até passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos da vida, mas você tem a garantia da presença de Deus com você. Porque Ele não é somente Deus dos montes, mas também dos vales. É por isso que quando nós olhamos para o Salmo 121, versos 1 e 2, nós percebemos: elevo os meus olhos para os montes. A condição de alguém que está no vale. Eu olho para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos a certeza que temos o socorro do Senhor. No Salmo 23, verso 4, nós vimos Deus também, através de Davi, quando ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Davi tinha certeza da presença de Deus nos momentos difíceis da vida. Eu não sei qual é o seu vale. Eu não sei qual é a situação difícil que você está passando, mas tenha certeza, Deus está contigo no seu vale, porque Ele não é Deus apenas dos montes, mas Ele é Deus dos vales. Ele não está apenas contigo nos momentos bons, mas Ele está contigo nos momentos difíceis da vida. Eu não sei por que coisas acontecem, eu não sei explicar. Talvez você esteja no vale do luto. Talvez você esteja no vale de uma depressão. Talvez você esteja no vale de uma situação que você acha que não vai ter condições de sair dela. Mas eu tenho a certeza, e eu posso te dizer com convicção nessa noite, Deus está contigo no momento difícil da sua vida. Porque não limitamos o poder de Deus. Não limitamos Ele apenas em uma situação, mas limitamos Deus em todos os momentos das nossas vidas. Ele está presente. Ele é o Deus que nos traz consolo. Ele é o Deus que nos traz paz. Ele é o Deus que nos edifica. Ele é o Deus que está presente conosco. Eu não sei qual é o seu vale. Talvez seja a notícia de uma doença incurável. Talvez você esteja passando uma situação de enfermidade com algum ente querido na sua casa, mas tenha certeza, Deus está contigo nesse vale. E se Ele quiser, e se Ele decretar, e se Ele determinar, você vai sair desse vale em nome de Jesus vitorioso, porque a vitória já é garantida nele, no nosso Senhor, que é poderoso, Yahweh, o Deus do seu povo. Quando nós confiamos e temos a certeza que Deus está conosco nos momentos difíceis, nós vamos entender o que a palavra de Deus nos diz, que o choro pode durar uma noite. Talvez o choro de muitos está durando muitas noites, mas tenha certeza que a alegria vai acontecer, vai aparecer ao amanhecer, porque Deus está contigo no seu momento de dor. Deus está contigo no seu vale. Deus está presente na sua vida porque Ele é fiel.
É o Deus que diante do cerco tem uma palavra para você, tem uma direção para você, Ele tem uma promessa para você, mas também, diante desse desafio, Deus está contigo nos vales também. Talvez no momento de dor, de tristeza, de angústia, de situação que você não consegue se livrar, talvez o diabo esteja dizendo: agora eu quero ver ele ou ela ser um adorador quando está no vale. Vocês lembram de Jó? Ele estava numa situação de um vale terrível. Mas no verso 5 do capítulo 42, nós vemos Jó dizendo: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó conheceu de fato o Deus poderoso. Ele perdeu tudo, passou por um vale terrível, mas ele reconheceu quem Deus é para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, temos a certeza que Deus é um Deus ilimitado. Não limite o poder de Deus. Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Ele está te consolando, Ele está te guiando, Ele está te abençoando, Ele está trazendo refrigério na sua alma. Ele está agindo de forma poderosa por causa da sua presença, que é real nas nossas vidas. Mas aqui eu quero terminar. Acabe tinha tudo diante da vitória de ser um adorador do Senhor. E adorador é aquele que conhece o Deus que adora. Mas a Bíblia vai dizer que depois dessa vitória que Deus dá a Acabe e ao povo de Israel, Acabe então faz uma aliança, desobedecendo a Deus. Ele faz uma aliança com Ben-Hadad. Ben-Hadad tinha fugido. Então, viu que o povo de Israel, um povo clemente, um povo misericordioso, então ele decide ir até ao povo de Deus, com pano, com um saco de cinzas, e até eles, num ato de luto, um ato de submissão, de rendição, para que eles então perdoassem. E quando Acabe soube que era Ben-Hadad, chamou até ele de irmão. E ali foi decretado uma aliança entre Acabe e Ben-Hadad. No verso 34 do capítulo 20 nós vemos isso. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu te restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como o pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Não era isso que era para ser feito. Deus deu uma ordem. Então Deus traz a sentença para Acabe. E a sentença para ele foi uma sentença de morte. E nos versos 41 a 43, nós vemos o desfecho dessa história. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Essa não era a resposta de Acabe. Diante do conhecimento desse Deus que é poderoso, não era a resposta de desobediência. Ele desobedeceu. E Acabe foi indignado, chateado, porque ele recebeu uma sentença de morte do próprio Deus. Eu fico pensando, qual é a minha e a sua resposta quando nós conhecemos o Deus poderoso? Quando conhecemos o Deus, esse Deus que é poderoso, diante das situações que passamos, Ele sempre tem se mostrado como é o Deus do seu povo, que é poderoso.
qual é a minha e a sua resposta diante do Senhor? Eu acredito que deveria ser uma resposta de adoração a esse Deus. Deveria ser uma resposta cada vez mais de submissão a esse Deus. Deveria ser uma resposta de obediência cada dia mais a esse Deus. E aí nós olhamos para Jesus. Olhamos para Jesus. Ele nos deu esse maior privilégio de termos a vida eterna. E Jesus, por amor, se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus. Como nós somos privilegiados de conhecer a Deus aqui, quando nós cremos em Jesus. Mas mesmo assim, continuaremos a conhecer a Deus. Se passarmos dessa vida para a eternidade, continuaremos a conhecer Deus, porque Ele é tão grande e maravilhoso que continuaremos a conhecer a Deus. João, capítulo 17, verso 3, vai dizer justamente isso, que a vida eterna é esta. Jesus orando pelos seus. Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Somos privilegiados de conhecer Deus aqui através de Jesus. Está disponível para nós a comunhão, o relacionamento, a intimidade, de andarmos com esse Deus, sabendo que diante dos cercos Ele vai nos livrar, sabendo que Ele sempre tem uma palavra, uma promessa, uma direção e uma estratégia, sabendo que Ele é Deus nas nossas alegrias, como também nas nossas tristezas. Ele é Deus presente nas nossas vidas. Sabendo de tudo isso, qual é a minha resposta e a sua resposta? Deve ser em adoração ao Senhor. Obediência é a marca daquele que adora, a marca do adorador, porque eu vou obedecer os seus ensinamentos, eu vou obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade. Mas Deus tem provado os corações daqueles que de fato são adoradores e que escolheram obedecer ao Senhor. Nós precisamos, nesse momento difícil, intensificar a nossa adoração ao Senhor. Estamos passando, talvez, pelo vale, onde o mundo passa por um vale dessa pandemia. Mas temos a certeza que o Senhor está conosco, a sua presença é real. Quantos já partiram por causa da pandemia? Mas temos a certeza que aqueles que partiram com o Senhor desfruta do privilégio de continuar conhecendo na vida eterna o Deus que é todo poderoso. Eu não sei você, mas diante de um texto como esse, eu só faço aquilo que eu entendo que é para fazer, me render diante da presença de Deus, me render à sua vontade. Eu concluo dizendo, devemos buscar a Deus em meio aos cercos da vida. Não é tempo de estarmos como se fosse de férias, desfrutando muitas vezes as alegrias e nos esquecemos de uma batalha que temos travado. Devemos confiar em Deus, Ele tem sempre uma palavra para nós. Deus vai nos dar direção e estratégia, Ele sempre tem uma palavra. E devemos confiar na presença de Deus, Ele está conosco nos montes e nos vales. Que possamos nos render a Ele, nos dedicar a Ele, a adorá-lo como nunca adoramos. Porque muitos estão se afastando de Deus nos momentos mais difíceis, no momento que mais precisamos estar na sua presença. Nós estamos nos afastando muitas vezes do Senhor. E como alguém disse, às vezes a pandemia tem sido uma desculpa para muitos se afastar da comunhão, da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer, cuidado. Os tempos são difíceis. Nós precisamos estar na presença do Senhor, adorando com mais intensidade, em gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Deus
é o nosso Senhor. Por isso que conhecer a Deus e o seu poder deve mudar a nossa forma de viver. Nós precisamos ser melhores adoradores, porque sabemos que Deus está na nossa história. Que você e eu, nessa noite, possamos nos render a Ele. Ah, Senhor, como eu quero te adorar mais em obediência. Como eu quero me render mais ao Senhor em obediência. A tudo que o Senhor tem me falado, me ensinado, me orientado. Eu não quero ser que nem Acabe. Alguém que dizia ser rei do povo de Deus, mas vivia como que Deus não existisse. Eu não quero ser um cristão que leva o nome de cristão e vive como se Deus não existisse. Deus é o nosso Senhor. E esse Senhor, Todo-Poderoso, tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Eu quero orar e encerrar nessa noite. Querido Deus e Pai, oramos, gratos ao Senhor, porque essa palavra, ó Deus, falou ao meu coração. Ah, Deus, nós entendemos que o Senhor é o nosso Senhor. O Deus eterno, o Deus poderoso, que entrou na nossa história para escrevê-la, mostrando que tudo que somos e temos, tão somente é o Senhor que age de forma poderosa. E aqui é a minha gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor continua fazendo, porque a boa obra que o Senhor começou há de completar até o dia de Cristo. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo. Que essa palavra, Senhor, o Teu Espírito nos ajude, de fato, nos tornarmos os adoradores que o Senhor procura e te adora em espírito e verdade. Em momentos como esses de pandemia, de isolamento, de medo, nós possamos escolher te adorar, porque sabemos que a última palavra é do Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que tem a direção, as estratégias. É o Senhor que está conosco nas alegrias e nas tristezas, nos montes e nos vales. E que a nossa resposta seja essa, ó Deus, te adorar, te obedecer, porque é o maior privilégio das nossas vidas te adorar. Nos ajude, Senhor, a te adorar. Assim oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra
te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é grandioso, Ele é glorioso. Nós louvamos a Deus pela sua palavra ministrada nessa noite aos nossos corações, essa palavra que é poderosa, essa palavra que nos encoraja a prosseguir na nossa caminhada aqui, enfrentando as dificuldades, sendo vitoriosos nas lutas, porque a palavra, ela nos dá essa garantia. Em Cristo Jesus nós somos não somente vitoriosos, mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Queremos agradecer a presença do pastor aqui, a instrumentalidade de Deus na vida dele, que o Senhor possa conceder bênçãos ali no seu ministério. Ele é um dos pastores aqui da igreja, atua ali na congregação da Nova Itapetinga, que aquele ministério ali possa crescer mais e mais para a honra e glória do nosso Deus. Queremos agradecer também a presença dos irmãos aqui, os irmãos que se encontram em casa, cultuando ao Senhor, e nós vamos encerrar, né, esse culto aqui de louvor e adoração ao nosso Deus. O pastor, ele frisou sobre a gratidão a Deus, diante do poder de Deus sobre as nossas vidas, e adoração ao Senhor. Eu vou convidar os irmãos a se colocar em pé, e vamos encerrar declarando: lindo, lindo és mais uma vez, e me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a face do Senhor. Lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, e que Ele nos conceda assim uma noite debaixo da graça dEle, no nome de Jesus. Amém.